O sermão A Revelação de Jesus Cristo foi pregada domingo de manhã, dia 4 de dezembro de 1960, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Thank you very much, Brother Neville. Muito obrigado, irmão Neville. Be seated. Podem sentar-se. I believe it was said once, Eu creio que se disse certa vez que I was happy when they said unto me, alegrei-me quando me disseram: let us go into the house of the Lord. vamos à casa do Senhor. Now, we are sorry Agora nós sentimos muito that we don't have room or não seating termos lugar ou assentos room for all that are present, para todos que estão presentes, and perhaps will grow e talvez aumente through the coming no week decorrer da próxima semana of people coming o in, número de pessoas que vêm hearing of the meeting. ouvindo falar do encontro. But the reason for this Porém, a razão para esta special time was that we would, ocasião especial foi que nós, upon my heart, the Holy Spirit sobre o meu coração, o Espírito Santo had laid this warning tinha posto esta advertência of conviction de convicção that the church in this day de que a igreja neste dia should have this message, devia ter esta mensagem, because I believe that it is the most outstanding porque eu creio que são as mais notáveis messages of the Bible, mensagens da Bíblia, because it reveals porque revelam Christ and His church at this time. Cristo em sua igreja nesta época. And no one can have faith Então ninguém pode ter fé or know what they're doing ou saber o que está fazendo or where they're going ou para onde está indo, unless they have a não ser que tenha something to base alguma coisa sobre a qual basear their thoughts and faith upon. seus pensamentos e fé. Therefore, if the Scripture has revealed Christ Portanto, se a Escritura revelou Cristo to us in these last days para nós nestes últimos dias, and the condition of time, it would do us good e a condição do tempo, nos faria bem to search it and find out where we're at. examiná-la e descobrir onde estamos. Now we're sorry Agora nós sentimos muito that our church is not que larger. nossa igreja não seja maior. Someday we're hoping to have. Esperamos algum dia ter isso. And these last 4 E days, estes últimos 4 dias, especially especialmente, studying for this estudando para isso upon the historical part sobre a parte histórica of the book of Revelation, do livro de Apocalipse, I have run into things eu tenho me deparado com coisas that I never thought que nunca pensei was really ever que happening. alguma vez houvessem acontecido. And it's even brought to me E isto até mesmo me trouxe a feeling that sentimento de que after this 7 church ages, depois destas 7 eras da igreja, I have been through that. eu tenha terminado isso, I would like to have eu gostaria de ter another such series outra série semelhante of bringing up para trazer a the true church verdadeira igreja and the false church together, e a falsa igreja juntas. and just through the history and scripture. É exatamente no decorrer da história e escritura. As one time Como certa vez I endeavored on a eu sermon me esforcei para, num sermão, to take the true vine falar de a verdadeira vinha and the false vine e a falsa vinha found in the Bible. encontradas na Bíblia. And we are E nós going to try to get some chairs vamos tentar obter algumas cadeiras, while I'm thinking enquanto penso of the people trying to be seated. nas pessoas tentando se sentar. We're going to E nós vamos try to get some more chairs tentar obter mais algumas cadeiras, to try to fill up the rooms back here and out, tentar ocupar as salas aqui atrás e fora, and some more around, e algumas mais ao redor, so that we can seat de modo que possamos a acomodar few more people during the service. mais algumas pessoas durante os cultos. Now, on this, I would ask each one of you Agora, sobre isto, eu pediria a cada um de vocês who are really concerned que está realmente preocupado about these things acerca destas coisas,
would come every time que viesse todas as vezes that we are going to explain que it. nós vamos explicar isto. Now, I would not undertake, Eu não iria me encarregar, or did I think myself, ou pensei eu próprio undertake to me encarregar de this great book of the Revelation of the este grande livro de Apocalipse de 7 church ages, 7 eras da igreja. but I am depending Porém, estou dependendo solemnly upon God solenemente de Deus for to reveal it to me para me revelar isto just as I come to it. à medida que eu chegue a isto. The natural history, which is of the A história natural, que é da taken from the most outstanding historians tomada dos mais notáveis historiadores that I know que of. eu conheço. I have laying in my study room Em minha sala de estudos estou com, right now agora mesmo, about 5 or 6 commentaries, cerca de 5 ou 6 comentários. Hossus to Babylon, As duas Babilônias de Hislop, Fox Book of the Martyrs, o livro dos mártires de Fox and other great books like e outros grandes livros como the Pre-Nicene Council, o Concílio Pré-Niceno, about 4 books on that, cerca de 4 livros sobre isso, around 400 pages in each book. mais ou menos 400 páginas em cada livro. And there the Nicene Council E ali o Concílio de Niceia and all the history that we can, e toda a história que podemos. because behind us from the magnetic tape, Porque depois disto, da fita magnética, we're going to write a commentary nós vamos escrever o comentário on the 7 church ages sobre as 7 eras da igreja to send to all the world. para enviar ao mundo todo We can, que pudermos, because we are in the last day. porque estamos nos últimos dias. We are at the end. Estamos no tempo do fim. It never dawned upon my heart so much Nunca se tornou tão claro no meu coração until the last election, até a última eleição. and then I seen where we were at, E então eu vi onde nós estamos. and the Holy Spirit Então o Espírito Santo began to reveal to me começou a me revelar to warn the people para advertir o povo and to place this, e posicionar isto. and I cannot do it in E eu não posso fazer isto numa a church like this uma igreja como esta sufficiently. suficientemente. And then if I sat E então, se me sentasse, down and just wrote the book, simplesmente escrevesse o livro, I feel that if I got to the pulpit eu sinto que se viesse ao púlpito and the inspiration of the Holy e Spirit a inspiração do Espírito Santo amongst the Christians entre os cristãos came upon me to help me, viesse sobre mim para me ajudar, then I would be more sufficient então eu estaria mais apto to write the book then a escrever o livro. Então, after I took it off the tape, depois que eu extraísse isso da fita, because there we get porque aí conseguiríamos the inspiration. a inspiração para ele. The books, of course, will be Os livros, naturalmente, serão, kind of straightened up a little, por assim dizer, um pouco corrigidos, because in here we put things in porque aqui nós incluímos coisas that we could not put in the book, que não poderíamos pôr no livro. and then E então nós we take too much time on repeating ourselves, e tomamos tempo demais repetindo, or I do, ou eu faço. and then in the book E então no livro, it'll all be straightened out. tudo isso será endireitado. But we're going to try to get it all Porém, nós tentaremos pôr isto tudo, as much as we can on tapes. tanto quanto pudermos, em fitas. Now the tapes each night, Agora as fitas, cada noite, literature and so e forth, literatura e assim por the diante, boys will have it os rapazes terão isto just out the building. logo ali fora do edifício. Now, I may not be able each night, Agora, eu posso não conseguir cada noite, as we have taken upon ourselves to try e como assumimos a responsabilidade de tentar, for the glory of God para a glória de Deus, to bring these 7 church messages. trazer estas 7 mensagens da igreja, There are 7 church ages in 7 nights, ou 7 eras da igreja, em 7 noites, taking each night an age, tomando cada noite uma era, like Monday night, Ephesus, como segunda-feira à noite, Éfeso, Tuesday night, Smyrna, terça-feira à noite, Esmirna, Wednesday night, Pergus, quarta-feira à noite, Pérgamo, Thursday night, Thyatira, quinta-feira à noite, Tiatira, Friday night, Sardis, sexta-feira à noite, Sardes, and Saturday night, Philadelphia, sábado à noite,
Filadélfia. And Sunday morning E and domingo de manhã e Sunday night, the Laodicean, domingo à noite, a de Laodiceia, the church age that we're living a in, era da igreja em que estamos vivendo, giving the historical of the original church mostrando o histórico da igreja original and the writers e os escritores and the e historians os historiadores and the angels of that e age os anjos daquela era and the messages e as mensagens and the run of the church e a operação da igreja as it's come down through to this time. como tem decorrido até este tempo. And it's amazing to see how every prediction of E é surpreendente ver como toda a predição that scripture is dessa escritura bate solid with history. firmemente com a história, Just exactly to solid. exatamente até ao pensamento disto. It even amazed me so much till yesterday. Isto até mesmo me surpreendeu tanto que ontem I had read the fellow eu tinha lido até que senti like my eyes were swelling out. como se meus olhos estivessem inchados. And I come out and I said to the wife, E eu saí e disse à esposa, I have never dreamed eu nunca sonhei of it being that way. que isto fosse dessa maneira. See how great it was. Está vendo? Quão grande era. And now, sometimes E agora, alguma vez, I may not be able eu talvez não consiga to get it all over in one night. concluir tudo isto numa noite. The church, the message to the church. A igreja, a mensagem à igreja. And if I cannot get it over at night, E se eu não puder concluir à noite, then the next morning at 10 o'clock então na manhã seguinte, às 10 horas, will be announced each night será anunciado cada noite to those who want to come para aqueles que quiserem vir and listen to the rest of it, e escutar o resto, because we're going to try to porque nós vamos tentar get it on the tape. incluir isto na fita. I will have services then from 10 o'clock at morning Eu terei cultos então das 10 horas da manhã on till noon in the daytime até meio-dia de dia, to try to get it para tentar publicar isto, out, the rest of the message, o resto da mensagem, because they can catch it on the tape. porque pode-se pegá-lo na fita. Not, we've announced Não, nós anunciamos that there won't be any healing services que não haverá cultos de cura, because we're trying to keep porque estamos tentando nos manter under the prophetic utterance of the Bible. sob a declaração profética da Bíblia. Then we had a healing service Então nós tivemos culto de cura just recently here. recentemente aqui. Then after this services are over, Então depois que estes cultos terminarem, then we'll have a healing services então nós teremos cultos de cura again back into place. novamente no lugar. But I want Porém agora eu quero to make this real clear deixar isto bem claro, so everybody can remember de modo que todos possam se lembrar that now in here it may cut que agora aqui isto pode ser duro and pull and give us all a great shaking. e dar a todos nós uma grande sacudida. But I'm responsible Porém eu sou responsável not for nothing but preaching the word. não por nada além de pregar a palavra. That's all. Just Isso é tudo. Apenas, just holding right to the word. porém, é agarrar-se à palavra. And many times it might, E muitas vezes isto poderia, in these church ages, nestas eras da igreja, it might reflect upon somebody's denomination. poderia refletir sobre a denominação de alguém. And if it does Se fizer isso, that, it's not meant to be with harshness. não é intenção que seja com aspereza. It is just stating Isto só estará expondo what the Scripture has o que said a Escritura disse and the revelation I have of e a revelação que eu tenho dela. it. If you think that I'm wrong in it, E se você achar que eu estou errado nisto, then do not hold it against me. então não me condene por isto. Just pray for me Só ore por mim that God will show me what is right. para que Deus me mostre o que é certo, For I certainly want to be right. porque eu certamente quero estar certo. And then another thing, E então outra coisa, realizing that the compreendendo que a responsibility that I have responsabilidade que tenho in such a meeting as this, em uma reunião como esta, that teaching the people que ensinando as pessoas that the Holy Spirit o Espírito Santo will hold me responsible me terá por responsável for the words that I say in this pulpit. pelas palavras que digo neste púlpito. So you see how solemnly Assim, você vê quão solenemente we approach this. nós abordamos isto. Now, Agora, nosso
would have had this out somewhere else, Eu teria tido isto em algum outro lugar. but being that it's teaching, Porém, sendo que é ensino, then in our então em nossos out in the evangelistic services, nos cultos evangelísticos, every one of us has an idea cada um de nós tem uma ideia ou discernment discernimento, or like it's been through the age. ou como foi no decorrer da era. We have our own churches E nós temos nossas próprias igrejas, and what our churches taught e us o que nossas igrejas nos ensinam and what we e believe. o que nós cremos. I don't like Eu não gosto to go in someone else's church de ir à igreja de alguém or among people like that ou entre pessoas assim and say something that's contrary e dizer algo que seja contrário to what people has been taught. ao que as pessoas foram ensinadas. For after all, Porque, afinal de contas, I've clearly eu tenho claramente tried to make my statements tentado fazer minhas afirmações that if a man is a de Catholic que se um homem é católico and he's depending on the Catholic Church e está dependendo da Igreja Católica for salvation, para salvação, he's lost. ele está perdido. If he's a Baptist, Se é batista, depending on the Baptist Church, dependendo da Igreja Batista, lost. ele está perdido. Or Pentecostal, Ou pentecostal, depending on the Pentecostal Church dependendo da Igreja Pentecostal, to save him, para salvá-lo, he's lost. ele está perdido. But any church, Porém, qualquer igreja. but if that individual Porém, se esse indivíduo is solemnly está solenemente resting upon faith descansando sobre a fé in the finished works of Christ at Calvary, nas obras de Cristo concluídas no Calvário, he's saved. ele está salvo. I don't care what church you belong to, Não me importa a que igreja pertença, because by faith are you saved, porque pela fé sois salvos, and that by grace. e isso é pela graça. Now, sometimes Agora, algumas vezes, in doing this, then I'll think ao fazer isto, então eu penso in my own little building here em meu próprio pequeno edifício aqui, that we started many years ago, que nós começamos muitos anos atrás, just with a bunch of concrete blocks só com um amontoado de velhos blocos de concreto and things, and e coisas tais. it's kind of a sacred spot. E é, de certo modo, um lugar sagrado para nós. We just hate to Nós detestamos isto. see it change Simplesmente detestamos vê-lo mudado, in one way, de alguma maneira. because this is where God Porque é aqui onde Deus first began to meet. começou a se encontrar conosco, When we even didn't have a floor. quando nem mesmo tínhamos piso nele. But it's got to a place now Porém, chegou ao ponto agora till it's getting old, em que está ficando velho and we're in a building e nós estamos numa construção, program here programa de construção aqui, to fill this block para completarmos este quarteirão with a church. com uma igreja aqui. Now, until then, Agora, até lá, I feel that when I come back off of the field, sinto que quando voltar do campo, where I won't hurt brethren, onde eu não vá magoar irmãos, and their messages and so forth, ou mensagens e assim por diante, then it gives me the right to então isto me dá direito express my own opinion de expressar minha própria opinião out of the pulpit. desde o púlpito aqui. And so, if you say, E assim, se você disser, I have been taught a little different, eu fui ensinado um pouco diferente, and then in this, we just invite e então nisto nós somente convidamos anybody that wants to come. See, a todos que queiram vir, está vendo? there's nobody Não há ninguém sponsoring it or anything. It's custeando os gastos disto, nem nada. the tabernacle. É o tabernáculo aqui. And anybody that wants to come, E alguém que queira vir, is welcome to come. simplesmente tem toda a liberdade de vir. Just come right on. Simplesmente venha. So, I invite you Assim eu o convido to bring your Bible every meeting a trazer sua Bíblia a cada reunião and bring a pencil and e paper. trazer lápis e papel. And now, with all the commentaries E agora, com todos os comentários and so forth, e assim por diante, I could not have brought all the books. eu não poderia ter trazido todos os livros. So I just wrote right down each time Assim, eu só escrevi, anotei cada vez upon paper here little notes from no papel aqui, pequenas notas history and commentaries da história e comentários and so forth, e assim por diante, that I might be able to just de modo que pudesse simplesmente read it from
the notes here, de ler as notas aqui, instead of having the book ao invés de ter o livro and turning through the pages. e revolver as páginas. However, when it comes to the Scripture, Entretanto, quando se refere à Escritura, we'll use the Bible. nós usaremos a Bíblia. And then in the commentary, I'll explain E então, no comentário, eu explicarei, or the history, ou na história, who the historian was that said it, quem foi o historiador que disse isto, and so forth. e assim por diante. Then, of course, in Então, naturalmente, the event of the coming book, no evento do futuro livro, well, then we can ora, então nós poderemos type it up all right then, datilografar tudo isto, certo? Então, and can get everything e poderemos fazer com que tudo ditto right. seja acertado. Now we will do everything that we can to Agora nós faremos tudo o que pudermos start early para começar cedo and let out as early as e possible. deixá-los tão cedo quanto possível. It'll be 8 days meetings, Serão 8 dias de reuniões, Sunday through Sunday. de domingo a domingo. This morning I am starting Esta manhã estou começando o the first chapter of Revelation, capítulo 1 de Apocalipse, of the book of Revelation, do livro de Apocalipse. and Revelations is set in 3 parts. E o Apocalipse está subdividido em 3 partes. And first 3 chapters E os primeiros 3 capítulos is what we'll be dealing são com que nós estaremos tratando with in these 8 days. nestes 8 dias, When one church age quando uma era da igreja could take us a month, poderia nos requerer um mês. but we'll just have to hit Porém, nós só teremos de abordar the high places, as we call it. os pontos principais, como se diz. Then when you get the book, Então, quando você obtiver o livro, it'll be written out more in detail. ele estará escrito em mais detalhes. Now, Revelations, the first 3 chapters, Agora, Apocalipse, os 3 primeiros capítulos, deals with the church. tratam com a igreja. Then the church disappears. Então a igreja desaparece. We see it no more Nós não a vemos mais until the end time. até o tempo do fim. From Revelations 1 to 3 is the church. De Apocalipse 1 a 3 é a igreja. Revelations 4 to 19 is Israel, Apocalipse 4 a 19 é Israel, a nation. uma nação. And 19 to 22 is both together, E 19 e 22 são ambos juntos. and the plagues and the warnings E as pragas e as advertências and so forth at the e end. assim por diante. No fim, Set in 3 parts. subdividido em 3 partes, está vendo? And we're taking E nós estamos tomando the first 3 chapters os primeiros 3 capítulos pertaining to the church relativos à igreja and the church age that we're living e a in. era da igreja em que estamos vivendo. Now, first, Agora, primeiro, it may seem kind of dry pode parecer um tanto insípido, because we have to go back and porque nós temos de voltar e make a foundation. fazer uma fundação. I've prayed and studied Eu orei e estudei and done everything that I could e to fiz tudo o que pude try to get para tentar obter o the feeling of the Holy Spirit, sentimento do Espírito Santo. which way to set this De que maneira a posicionar isto that the people will see it, de modo que o povo veja and that you might, e que você possa, in seeing it, be ao enlightened ver isto, ser esclarecido. and cause you to come E isso faça com que você closer to Christ, se aproxime mais de Cristo, for we're at the end time. porque estamos no tempo do fim. And it's such a marvelous thing. E é uma coisa tão maravilhosa, I've been studying the history conforme tenho estudado a história, to find how that church began descobrir como essa igreja começou and how it pulled off e and como ela se desviou what taking place, e o que aconteceu. and to see that little seed of God E ao ver que essa pequena semente de Deus move through every one of those ages, passou por cada uma dessas eras, completely go out nearly extinguiu-se completamente, quase, in one place. em determinado ponto. Now, tomorrow night, Agora, amanhã à noite, we'll begin and have nós começaremos e teremos um a chart here. teremos um gráfico aqui, Not a chart, but a blackboard não um gráfico, mas um quadro negro, that I want to kind of pois eu quero, de certo modo, teach it from a blackboard. ensinar isto no quadro negro. I believe
the Sunday school teacher, Eu creio que o professor da escola dominical, one of them has a blackboard. um deles tem um quadro negro. I see it in the back. Eu o vejo na parte de trás. I'm going to have the janitor bring it Eu vou pedir ao zelador para trazê-lo, up, put it here in the front, colocá-lo aqui em frente, so I can teach from that blackboard de modo que eu possa ensinar nesse quadro negro and write it out, so you'll be sure and you e escrever isso de modo que vocês estejam assegurados draw it on your paper e vocês possam desenhar isto no seu papel and so forth, e assim por diante. and get it close E entender isto o mais exato as we can bring it. que pudermos trazer. But I want you to say this Mas eu só quero dizer isto before starting. antes de começar. To see the beginning of the church age Ao ver o começo da era da igreja and to see how the apostles, the doctrines, e ao ver como os apóstolos, as doutrinas and things that they taught, e coisas que eles ensinavam and the principles of the Bible, e os princípios da Bíblia. and then to see that church E então, ao ver essa igreja about the second round of apostles, por volta da segunda etapa de apóstolos, how it began to fade away, como ela começou a se desvanecer, the real true o teaching, real, verdadeiro ensino, the third round getting way a away, terceira etapa afastando-se muito mais. by the fourth round, Por volta da quarta etapa, it had faded out into ela havia gradualmente se tornado lukewarm. morna. The church brought forth a lukewarm A igreja produziu uma igreja morna church and then a spirit-filled church, e então uma igreja cheia do Espírito. which I say this with godly respect O que eu digo isto com respeito piedoso for à man's religion. religião de todo homem. From the beginning to this time, Desde o começo até esse tempo, the real true church has a real e verdadeira igreja been a Pentecostal church. tem sido uma igreja pentecostal. It is true. É verdade, God has reserved this church. Deus reservou esta igreja. And I often wonder E frequentemente me pergunto, when Jesus made the remark, said, quando Jesus fez o comentário, disse: "Fear not, little flock. Não temas, ó pequeno rebanho, It's your Father's porque a vosso Pai good will to give you the kingdom." agradou dar-vos o reino. I often wonder Eu frequentemente me perguntava o what that meant, que isso significava. but I understand it now. Porém, eu entendo isto agora.